Desde muito tempo, Moçambique sempre foi um país de muita corrupção e sempre houveram conflitos e guerras entre os partidos políticos e os demais dirigentes do país. Mas desde que o país foi assumido pelo presidente Armando Guebuza, as coisas só pioraram e, para além da corrupção, o país se afundou em dívidas, tendo feito uma dívida de mais de 100 milhões de dólares. Mas apesar de tudo isso, sempre houveram pessoas, dirigentes e cantores que sempre foram contra a corrupção e sempre tentavam mostrar o lado corrupto que o Estado tentava esconder usando as suas músicas. E o cantor moçambicano Edson da Luz, mais conhecido como Azagaia, foi um dos cantores mais importantes de Moçambique, tendo levado a música para um nível que ninguém imaginaria que seria possível. E ele foi um dos cantores que eu posso dizer que só fazia hits, porque em toda a sua carreira não houveram músicas péssimas, na minha opinião. E as músicas dele, para além de apresentarem histórias, elas relatavam e mostravam a corrupção que havia em Moçambique. E isso foi um dos motivos que fez com que ele fosse um dos cantores mais importantes do país, pois ele era o único com coragem para falar o que as televisões não mostravam. E foi assim que a sua carreira explodiu, com músicas de intervenção, como a música intitulada Povo no Poder, que falava sobre as dificuldades do país e a corrupção em si como um meio de governação em Moçambique. O Azagaia, apesar de ser um cantor meio que odiado pela política e pelo Estado, ele era um cantor amado pelos moçambicanos, não só por falar pelo povo, mas também por representar a cultura moçambicana, sendo um dos cantores que só fazia músicas viradas para a cultura e pouco se importava com fama. E desde o lançamento do seu primeiro álbum, ele chamou a atenção do público moçambicano, e mesmo depois da sua morte, as suas músicas continuam alcançando mais pessoas, porque tudo que ele falava e retratava nas suas músicas hoje é levado mais a sério do que no tempo que ele estava vivo. E hoje, depois da sua morte, os moçambicanos não param de cantar Povo no Poder contra todo o movimento corrupto, assim como o Samora Machel e o Mano Azagaia cantavam. O Azagaia era um cantor que falava pelo povo, e depois que ele perdeu a vida, os moçambicanos meio que perceberam que não tinham mais ninguém para ser a voz deles e começaram a fazer protestos por eles mesmos, fazendo marchas e caminhadas pelas praças da cidade de Maputo e fazendo greves passivas contra o Estado. E é nice ver que um cantor que no início da sua carreira era menosprezado por maior parte dos moçambicanos por pensarem que ele só fez a música Povo no Poder por fama, assim como muitos tentavam fazer naquela época, e hoje encorajou os moçambicanos a falarem por si e inspirou vários artistas a seguirem os mesmos caminhos que ele, que é ser um dos guias do povo. E um desses cantores é o Nicotina KF, que fez a sua primeira música de intervenção social depois da morte do Azagaia, que foi a música em homenagem ao Azagaia, e depois disso ele também lançou a música Gay Lacrimogênio, que também é uma música de intervenção social que fala sobre abuso de poder do partido da Frelimo, assim como o Azagaia fazia. Eu falo de povo para povo, como a Azagaia falava. Lixem-se as pernas de frango, ainda prefiro asa. Com tantas casas submersas, casamos com um governo que só nos faz falsas promessas. Treinamos boxe, mas não conseguimos esquivar da pobreza. É ornamentação, porque não temos nada na mesa. Mesmo com gás lacrimogênio, nós não vamos dar gás. Pais preferem morrer na guerra para os filhos viverem em paz. Será que foi para isso que estudaram ciências policiais? Fábula, tratam pessoas como animais. Manda artigo 51, ficam órfãos constitucionais. Quando das gás por falta de gás, a bofa lança gás. Aqui quem ganha menos defende quem ganha mais, e quem não tem a língua presa é preso por falar demais. O Nicotina KF, depois de lançar essas duas músicas de intervenção social, apesar de já fazer sucesso na música, as músicas dele não eram levadas tão a sério como as músicas de intervenção social, e as músicas dele não tinham um grande impacto como essas músicas tiveram. E nessas músicas, o Nicotina lançou versos que chamaram a minha atenção, principalmente na música Gay Lacrimogênio, que ele diz: esqueçam a cortesia, que é uma forma de dizer para o povo não esperar política ou justiça para resolver os problemas da corrupção no país, pois se depender do Estado, a Frelimo nunca sairá do poder. E ainda na mesma música, ela ainda deixa bem claro que depois da morte do Azagaia, ele é quem vai seguir o caminho dele e falar pelo povo usando a sua música, assim como o Azagaia fazia. Bom,
Mesmo que essas sejam as primeiras músicas do Nicotina de intervenção social, ele já vinha fazendo músicas que cada vez mais estavam ganhando esse rumo, como a música Festa na Sanzala, que faz parte do seu projeto Ultimate Tape Volume 2. E depois disso, eu até pensei que o Nicotina pararia de fazer esse tipo de música e voltaria a fazer aquele rap habitual dele que os fãs já estavam acostumados a ouvir, mas depois que ele lançou essas músicas, ele voltou a lançar outra música de intervenção social, mas desta vez foi uma música que tinha mais a ver com o seu estilo e não um ataque direto ao Estado como que o Azagaia fazia, que foi a música intitulada Moçambique é um Meme. E eu achei maninho nessa forma como ele escolheu fazer esse tipo de música, que ao invés de falar somente da corrupção da Frelimo, ele também chamou a atenção dos moçambicanos e fez com que eles refletissem sobre a forma de viver. E com essa música ele mostrou que não é somente o Estado que mete a água, nós também contribuímos para que as coisas continuem do mesmo jeito. Então nessa música o Nicotina não ataca somente a Frelimo, mas também ataca o povo moçambicano, de modo a trazer alguns fatos do dia a dia dos moçambicanos e fazer com que eles reflitam sobre a sua forma de viver. Eu disse que Moçambique é um meme, mas não receberam bem, tipo tão na PRM. Por isso que vendem a alma para curtir em Belém. Mesmo depois do Nicotina ter feito essas músicas e o povo ter feito manifestações contra a Frelimo praticamente não ligou para essa cena e voltou a praticar atos de corrupção, só que desta vez foi nas eleições autárquicas dos partidos políticos. E a cena que deixou o povo mais focus com essa cena foi o fato da Frelimo não ter escondido o ato de corrupção e ter roubado votos na cara dos moçambicanos. E isso deixou o povo maninho focus, que chegaram a fazer uma greve por mais de uma semana, e o Nicotina até chegou a lançar uma música falando sobre as eleições e o fato de todos ou a maioria dos influencers e cantores moçambicanos terem sido comprados pela Frelimo, mesmo depois de todo o sofrimento que a Frelimo causou ao povo. E essa cena é maninho triste e mostra que tudo que o Azagaia falava sobre a corrupção ser um meio de governar o país é mais que verdade, e nós aqui contribuímos para essa cena continuar. E é maninho triste ver que uma parte dos moçambicanos não liga para a corrupção, desde que tem um status e um pouco de dinheiro no bolso. Mas e aí, o que você acha que o Mano Azagaia faria com tudo isso que está acontecendo no país, principalmente depois desse roubo nas eleições autárquicas? É isso aí, esse foi mais um vídeo do meu canal. Siga-nos no Instagram, que a gente costuma postar algumas coisas por lá. E se gostou do vídeo, já sabe, até o próximo vídeo.